Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos, independente do horário que você vai assistir essa palestra, sejam bem-vindos aqui ao canal da Seara de Jesus, em Budas Artes, para mais uma palestrinha online que nós vamos realizar no dia de hoje. Nós vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, pela essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, para nós aprendermos uns com os outros, nos fortalecermos e também assim podermos continuar a nossa jornada com dignidade, com vontade, sem nos deixar esmorecer pelas adversidades que encontramos pelo caminho, porque encontramos em Cristo a luz que necessitamos para seguir em frente. Que Deus, nosso Pai, esteja presente na nossa noite de hoje e que Jesus seja o nosso guia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como todos já sabem, né, nós estamos aqui trabalhando com o livro Caminho Espírita. E é um livro, né, que vem dizendo aqui que é Emmanuel e seus amigos. Eu acho muito legal esse tema, né, Emmanuel e seus amigos, porque eu fico imaginando assim, como deve ter sido para Emmanuel sair, né, lá no plano espiritual procurando os amigos dele para fazer os textos para nos trazer neste livro tão legal. E aí imagina só, né, tá Emmanuel lá passando pela praça, encontra um amigo, meu amigo, vamos ali escrever um textinho ali para os nossos irmãos encarnados? O que você acha? Deve ter sido bem legal assim, né? Deve ter sido mais ou menos isso, né? Essa reunião magnífica que eles fizeram para trazer os textos desse livro para nós. Bom, brincadeiras à parte, nós vamos falar hoje da lição 42, que tem o tema Créditos Espirituais. Esse texto é de Albino Teixeira. Vamos lá. Créditos Espirituais. Não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Ele já começa chamando a nossa atenção para que nós não nos esqueçamos de fazer sempre o bem, trabalhar sempre no bem, né? Porque quando nós trabalhamos sempre no bem, a primeira pessoa beneficiada, né, somos nós mesmos. Então ele fala que é para que nós tenhamos créditos no caminho espiritual. Se nós começarmos o nosso dia já nos colocando à disposição do outro, fazendo o melhor para todos que estão à nossa volta, né? Primeiramente para nós e para aqueles que nos acompanham na nossa jornada diária aqui no nosso plano físico. E então, que nós não deixemos nunca de pensar que fazer o bem para o nosso próximo, para o nosso irmão, é o mesmo que fazer o bem para nós mesmos, né? E assim nós vamos angariando créditos espirituais para termos uma próxima reencarnação um pouquinho melhor do que a que nós estamos tendo hoje. Porque nós vamos acumulando conhecimento, né, sabedoria, vamos acumulando também benfeitorias, que são os créditos que nós vamos receber dos nossos irmãos espirituais. Vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Aí ele vai trazer aqui algumas sugestões de trabalho para que nós não deixemos jamais de fazer aquilo que é necessário fazer e para que a gente não tenha nenhuma desculpa para dizer assim, não tem como fazer, isso é muito difícil, não dá, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, não é? Mas aí ele traz aqui umas recomendações para a gente que cabe para todo mundo fazer aquilo que nos eleva espiritualmente. Então ele fala assim, doar um prato de alimento a quem sofre penúria. É difícil fazer isso? Não é. Então, quando a gente está trabalhando, não tenho tempo de fazer caridade. Mas podemos passar, por exemplo, por alguém que está em situação de rua e oferecer-lhe um prato de comida, ou um copo de água, não é? Ou um lanche, uma fruta, independente daquilo que que esteja ao nosso alcance naquele momento, o importante é que a gente faça essa boa ação. Porque às vezes a gente está tão absorvido na nossa dificuldade do dia a dia que nós passamos pelos irmãos que estão em situação de rua, por exemplo, e não nos damos conta que ali pode ter uma alma faminta, né, de alimento físico primeiro, né, exatamente porque o corpo já está
cansado, machucado, né, de estar ali vivendo aquela situação tão difícil. Entregar uma peça de roupa aos que gemem de frio. Isso também não é uma coisa difícil para que a gente possa fazer. Por quê? Nós estamos andando o tempo inteiro, para cima e para baixo. Vamos trabalhar, vamos à igreja, vamos ao templo, vamos ao centro espírita, vamos à feira, vamos passear, vamos fazer... O tempo inteiro nós estamos nos movimentando. E não custa nada colocarmos dentro do nosso carro, dentro da nossa mochila, uma peça de roupa que a gente já não usa mais, né? Para que nos dias frios, para que a gente passe perto de alguém e possa oferecer esse agasalho para que essa pessoa então possa se aquecer, né? Ter um pouquinho mais de conforto ali, né? Nos dias muito gelados, nos dias que o vento está cortando a alma da gente de tão gelado que está. Né? Hoje a gente está vivendo aqui um tempo muito quente, mas existem dias extremamente frios nas cidades e nós podemos fazer isso, não é difícil e não nos custa absolutamente nada, porque é algo que nós já temos em casa, né? Em mãos. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Então, isso também é fácil de fazer, não é? Porque ao nosso redor está cheio de famílias com muitas crianças que muitas vezes os pais ali não têm condições de auxiliar naquilo que eles querem, né? Naquilo que eles precisam. Então, às vezes falta um brinquedo, às vezes falta uma roupinha, às vezes falta um alimento, às vezes falta um lápis, um caderno, né? Uma mochila para levar o material para a escola. E tudo isso são coisas que muitas vezes está acumulada dentro da nossa casa e nós não temos o que fazer com essas coisas. Então não nos custa nada dividir com aqueles que não têm, não é? E as crianças são as grandes necessitadas, né, dessa sociedade, porque elas não podem sair e conseguir por conta própria aquilo que elas necessitam. Elas dependem de nós para que nós possamos fazer por elas aquilo que elas não podem, né? Então é da lei que o mais forte cuide do mais fraco, né? Seja na infância ou seja na idade avançada. Todos nós precisamos dar o amparo para aquele que está necessitado. Amparar enquanto é criança, né? Cuidar, para zelar para que a vida dele seja preservada até que ele possa tomar conta por si próprio. E na idade avançada, né? Quando nós já estamos idosos, também é da lei que os mais jovens cuidem dos que já estão idosos, que já fizeram a sua parte com a sociedade, já criaram seus filhos, já trabalharam, já doaram seu tempo para muitas vezes para as outras pessoas. E aí então nós precisamos auxiliá-los nas suas necessidades mais básicas, que eles já não têm mais a condição de fazer por si só também, não é verdade? Promover ainda que migalha de assistência e benefício dessa ou daquela mãe desditosa. Então, aquelas famílias também onde só existam as mães, não é? Que só tem mães cuidando das suas famílias, e muitas vezes a maioria das famílias hoje são as mães que são os provedores da família, e muitas vezes elas têm muita dificuldade de fazer isso sozinhas, né? Não tem o auxílio do seu companheiro, muitas vezes. Os filhos são muito pequenos, ainda não têm condições de auxiliar, e nós podemos ajudar a todas aquelas que tiveram ao nosso alcance, né? Nós podemos ir lá, procurar saber como que está, se está faltando alguma coisa, se precisa de uma caixa de leite para criança pequena, se precisa de uma roupa, se precisa de um material escolar, né? De uma alimentação, se está precisando de um remédio. Isso tudo faz parte do nosso conhecimento e do nosso crescimento espiritual, para auxiliar sempre aquele que necessita. Então, trabalhar no bem não é só não fazer o mal a ninguém, mas é fazer o bem ao outro também, né? Porque se nós não fizermos o mal, mas também não fizermos o bem, isso não tem muita vantagem para nós. Nós precisamos estar auxiliando o tempo inteiro. E é por isso que Jesus nos colocou aqui nesse planeta, né? Com a permissão do nosso Pai Maior, todos juntos, né? Uns com mais conhecimento, outros com menos, uns com mais habilidade, outros com menos habilidade, né? Para que um pudesse auxiliar o outro, para despertar em nós o amor fraterno e a caridade. Oferecer um livro nobilitante, isso também é auxiliar, não é? Muitas vezes a gente quer falar
para o nosso irmão sobre aquilo que a gente acredita, sobre a nossa doutrina, sobre aquilo que nós conhecemos, um livro que nós lemos e gostamos muito, né? Um livro de história, um livro de filosofia, seja lá qual for o livro, desde que ele tenha, lógico, né, uma mensagem que seja boa, né, que seja salutar, que não seja uma coisa negativa. Então, oferecer a alguém um livro, isso é passar conhecimento, né? Porque o conhecimento por si só, se eu adquirir todo o conhecimento do mundo e ficar só comigo esse conhecimento, não tem nenhuma vantagem. Ele perde-se, né, no meio do caminho toda a importância desse conhecimento. Então, se eu li um livro, eu achei ele muito legal, gostei demais, teve muita informação, me ajudou a crescer, eu passo para frente esse livro, não é? Ofereça a alguém que você perceba que precisa também de um pouquinho mais de conhecimento, né? Dê de presente, né? Chega final de ano, a gente fica dando roupa, sapato, essas coisas para as pessoas. A gente precisa começar a oferecer conhecimento para as pessoas. A nossa sociedade está carente de conhecimento. Então, o conhecimento liberta todas as pessoas, liberta as mentes das pessoas. Então, oferecer um livro como um presente de Natal, por exemplo, é uma coisa muito legal, é muito vantajoso isso, né? É muito melhor do que você passar numa loja e comprar um sapato ou uma roupa para a pessoa, né? Desde que essa pessoa que vai receber seja também uma pessoa receptiva para esse tipo de presente, né? Mas a gente sabe muito bem para quem a gente pode dar ou não essas coisas, não é? Quais os presentes que as pessoas gostariam de ganhar de nós. Escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Isso também é uma coisa que muitas vezes a gente deixa de fazer. Hoje nós perdemos o hábito, por exemplo, de escrever cartas, né? Antigamente a gente ficava ansioso esperando o carteiro chegar para ver se tinha uma carta de um amigo, de um parente que mora longe, para a gente saber como ele estava. Hoje a gente não faz mais isso, porque a gente tem os celulares, né? Tem a internet, que é uma coisa muito rápida. Mas, mesmo sendo rápido, a gente deixa de escrever coisas para as pessoas que vai fazer com que elas fiquem felizes. A gente passa a repassar coisas para elas, que vêm de outras pessoas para a gente. Mas a gente, por exemplo, não manda uma mensagem para ela dizendo que gostaria de vê-la, que está com saudade, né? Que tem saudade, de, por exemplo, de tomar um café da tarde junto com ela, de perguntar como está, se está tudo bem, se não está, como está o trabalho, se está precisando de alguma coisa. Como ficou essa questão de interagir, ficou muito rápido demais com a internet, nós perdemos essa habilidade de sermos companheiros uns dos outros, de sermos pessoas que apoiam umas às outras, né? Muitas vezes a gente passa a mensagem para outra pessoa que vai deixar ela triste, né? Que vai mandar mensagem triste para ela, que não vai trazer nada de bom para ela. Então nós precisamos voltar a isso. A gente precisa voltar ao recomeçar de novo, né? Voltar ao começo, ao início de tudo. Mandar mensagem não só de bom dia, de boa tarde, boa noite. E mandar uma mensagem mesmo, né? Escrever para a pessoa, ou mandar um áudio perguntando como ela está, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Sinto saudade de você, gostaria de tomar um café com você, gostaria de almoçar com você, né? Marcar um encontro na sua casa ou na casa da pessoa ou em outro lugar, reencontrar os amigos dessa forma. E isso é uma coisa que nós precisamos resgatar. Conter a irritação. Bom, conter a irritação é um conselho quase que indispensável, né? A gente tem que tentar, ao máximo que a gente puder, conter a irritação para que não passar esse mal-estar para as outras pessoas que convivem conosco. Evitar palavras inconvenientes também é uma coisa que a gente pode fazer e fazer bem, porque palavras inconvenientes a gente tem que saber que aquilo vai magoar a pessoa, vai chatear a pessoa, vai deixar a pessoa desconfortável, então não vamos dizer, não é? Se nós vamos falar algo que vai trazer desconforto para o grupo onde nós estamos inseridos, para que nós vamos fazer isso, não é? Vamos conter nosso ímpeto e não vamos falar nada. É melhor ficar quieto, calado, do que falar algo que vai trazer desconforto, desarranjo para o grupo, né, no qual nós estamos inseridos. Escutar com paciência e bondade
a conversação inoportuna no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Então, ele está pedindo assim, olha, quando alguém vier conversar com você e a conversa for inconveniente, inoportuna, né? Fique quietinho, deixa a pessoa falar, porque tem pessoas que estão desequilibradas, tão desequilibradas, que elas chegam e começam a falar com a gente e não percebem que elas estão sendo inconvenientes ali naquele momento. Elas não percebem, elas acham que o que elas estão falando tem razão, elas estão falando com razão, né? E ela tem razão de estar falando aquilo, porque afinal de contas, ela foi magoada ou ela foi atingida, ferida de alguma forma por fulano ou por beltrano. E a gente se manter calmo, se manter calado e não retrucar também, né? Ele pede aqui para que a gente também não condene a palavra que o outro, né, está falando, a conversação inoportuna, né? E nem elogiar essa atitude da pessoa, né? Ficar tranquilo, deixar que a pessoa desabafe, descarregue tudo que ela precisa descarregar e deixar que aquele momento passe sem que a gente se envolva elogiando a atitude da pessoa ou criticando a atitude da pessoa. É difícil, não é fácil, são dois caminhos que nós geralmente costumamos tomar. Ou a gente elogia a atitude, né, insensata do outro, ou a gente critica. Então a gente precisa aprender a ficar no caminho do meio e não se envolver nessa energia, não é? Prestar serviço desinteressado aos enfermos. Isso é uma coisa simples, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer. Não consegue fazer primeiro porque a gente está na nossa correria do dia a dia, né? Sempre passando de um lado para o outro com muita angústia, muita pressa, muito desespero para entregar o trabalho, para chegar na hora no nosso trabalho, para não nos atrasarmos para a escola, para não nos atrasarmos para qualquer que seja a nossa atividade do dia. Então a gente acaba deixando de auxiliar aquele que necessita, aquele que está incapaz de cuidar de si mesmo no momento. Então, sempre que pudermos, tirar um tempinho para auxiliar aquele que está necessitado, né, que está enfermo, que está doente, às vezes está doente dentro da nossa casa e a gente não consegue ajudar, não é? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, respirar fundo, aprender a fazer meditação para que a gente possa perceber aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Assegurar 2 minutos de prosa consoladora aos doentes, né? Então, quando a gente for auxiliar, chegar lá, conversar um pouquinho, deixar a pessoa à vontade, distrair ela um pouquinho para que ela tire um pouquinho a mente dela, o foco dela do que ela está sentindo, do que ela está sofrendo ali naquele momento, com a doença que ela está acometida. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? Ao zelar daqueles que estão enfermos. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Então, aquele espírito de sacrifício é deixar um pouquinho de lado a nossa própria vida, né, de fazer tudo só para a gente mesmo, de pensar somente em nós e pensar no outro um pouquinho, né? Fazer um pouquinho para o outro também, porque por nós já fazemos o tempo inteiro, mas para o outro, muitas vezes, a gente deixa de fazer porque é o outro, né? Então, se eu faço por mim, ele que faça por ele também. E não é assim que funciona. A gente precisa, do mesmo jeito que a gente faz para nós, né? E para os nossos, fazer para os outros também. Jesus não pediu para que nós nos amássemos uns aos outros, não é? Como a nós mesmos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, são 2 ensinamentos de Jesus de amor, que é para que a gente deixe de olhar só para o nosso umbigo e passe a olhar um pouquinho para o sofrimento do outro. Porque nós temos essa mania de achar que a nossa dor é muito maior do que a dor dos nossos irmãos, né? Que a dor da Dora é muito maior do que a dor da Maria. Então, eu tenho que cuidar da minha dor, eu preciso falar para todo mundo da minha dor, porque eu estou sofrendo muito.
E aí alguém que está sofrendo às vezes muito mais do que eu, com um problema muito mais sério do que eu, e vem conversar comigo, e vem falar do seu problema, eu não consigo ouvir, porque eu estou absorvida pela minha própria dor e começo a falar só de mim para essa pessoa. Então nós precisamos tomar esse cuidado na hora de conversar com as pessoas, né? De nos doarmos um pouquinho. Plantar uma árvore proveitosa. Plantar uma árvore, hoje, nos nossos dias de hoje, é praticamente uma lição de casa que a gente precisa fazer, né? A gente tem que encontrar um jeito de fazer um plantio, né? Aqui ele está pedindo para a gente plantar uma árvore proveitosa, ou seja, uma árvore frutífera, uma árvore que traga benefícios para as pessoas e para nós mesmos, né? Então uma fruta ou uma árvore que tenha muitas flores para que as abelhas possam, né, polinizar todas as outras plantas, né, pegar o pólen e passar para as outras plantas e assim nós termos de novo um planeta regenerado com a fauna e a flora restaurada. Então, plantar uma árvore sim, por que não? Se eu tiver um espaço bom para plantar, plante mais de uma. Se você não tem um espaço, procure um lugar onde dê para plantar, na rua de casa, na calçada, porque muitas vezes a gente está num calor absoluto, né, intenso nas cidades, porque não tem uma árvore nas calçadas para que o vento possa, né, melhorar a situação ali daquele calor no momento. Então, plantar uma árvore sim é uma proposta que nós hoje em dia temos que absorver como uma obrigação de fazer, não é? De ter isso como obrigação mesmo de fazer. Assim como nós temos a obrigação de sair para trabalhar todos os dias, temos a obrigação de plantar uma árvore, de plantar uma flor, né? de cuidar de um jardim, proteger a nossa natureza, né, de um modo geral. Acrescentar a alegria dos que fazem o bem. Auxiliar de algum modo aos que procuram auxiliar. Então, acrescentar a alegria, né, transmitir a nossa alegria para as pessoas, né, para aqueles que já fazem o bem. Tem muitas ações de irmãos nossos no bem. Então, transmitir alegria quando soubermos disso, quando recebermos as visitas desses irmãos que fazem o bem o tempo inteiro, transmitir os nossos agradecimentos através da nossa alegria, da nossa felicidade por eles estarem trabalhando no bem. E auxiliar, né, de algum modo, aos que procuram auxiliar. Aqueles que já estão fazendo algo de bom na nossa sociedade, a gente auxiliar esses irmãos, né? A gente não precisa criar nada novo se nós não tivermos condição, mas nós podemos auxiliar essas ações que já estão acontecendo em toda parte, em todo mundo. Encaminhar parcelas de recursos amoedados conquanto ligeiras a irmãos em necessidade. Então, se nós pretendemos doar alguma quantia em dinheiro para auxiliar alguém, que a gente faça isso o quanto antes. Porque já existe um ditado de que quem tem fome tem pressa, né? Quem tem fome não vai ficar esperando eu decidir hoje, amanhã, se eu dou hoje, se eu dou amanhã, se eu dou depois da manhã. Se eu tenho condições de doar, que eu faça isso o quanto antes. Que eu procure uma entidade que eu possa fazer essa doação, ou que eu possa levar pessoalmente para alguém que esteja em necessidade financeira grande. De alguma forma a gente tem que fazer, mas tem que fazer rápido, a gente não pode ficar, né, deixando para fazer depois, porque não dá para ser desse jeito. A gente precisa auxiliar e estar presente na vida das pessoas sempre, constantemente. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Então, quando alguém está em crise, alguém está sofrendo, está todo mundo em desarmonia, está todo mundo em angústia, em sofrimento ali de desespero, que a gente possa manter a tranquilidade e chegar no momento ali do desespero das pessoas e tentar dizer alguma coisa que possa acalmá-las, possa trazer para elas paz, né, para que elas possam refletir no que está acontecendo e resolver o problema. E não chegar desesperados e sair fazendo esbaforidamente, falando coisas atravessadas ali no momento. A gente precisa
ter, se a gente vai estar num momento onde as pessoas estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de desespero, de angústia, não adianta a gente chegar lá da mesma forma. Se a gente vai estar com essas pessoas, a gente precisa chegar com tranquilidade. A gente tem que ser a luz em meio à escuridão e não levar mais escuridão no lugar onde já está escuro, né? Então a gente precisa precisamos saber nos colocar nesses momentos. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Então é isso, né? Usar a palavra para que a gente possa mostrar o caminho, direcionar a pessoa para que ela possa resolver o problema dela da melhor forma, né? E não sair fazendo e falando coisas sem pensar, né? Sem necessidade de estar falando muitas vezes, agindo estabanadamente. Aí ele vem encerrando o texto falando assim: na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão de teus bens imperecíveis e o valor dos teus investimentos no erário da vida eterna. Olha que coisa mais linda, né? Ele fala pra gente que, olha, se você fizer uma boa ação por dia, você vai acumular 365 ações boas no ano, né? E não está pedindo para você fazer 365 ações durante um dia. Não, ele está pedindo para você fazer uma, para que a gente possa ter 365 boas ações no final do ano. E se você multiplicar isso, né, durante o ano, se você conseguir fazer mais de uma boa ação por dia, ele diz que nem a gente consegue ter a noção de como isso vai ser contado. Somente a contadoria divina, né, ou seja, o plano espiritual, vai conseguir fazer essa conta e colocar esses bens, né, e esse investimento no nosso erário da vida eterna. Então nós vamos sair daqui com crédito, se nós fizermos o nosso melhor. Se nós trabalharmos para o bem, se nós trabalharmos sempre em prol da coletividade, não só para mim, o tempo todo para mim, pensar somente em mim e na minha família, e não pensar nos nossos irmãos que estão ao nosso lado, sabendo que tem pessoas passando por dificuldades e a gente podendo ajudar e não ajudar, né? Então ele está falando isso, olha, quanto mais bem você fizer, mais crédito você vai ter. Ou seja, quanto mais crédito a gente tiver, melhor serão nossas próximas encarnações, não é? Então nós sairemos daqui com crédito e não com débito. Se nós tivemos irmãos que trabalharam por nós, que auxiliaram a nossa necessidade quando nós precisamos, que nós tivemos o socorro e o abrigo da nossa família enquanto éramos crianças e dos idosos, né, quando necessitaram. E nós um dia vamos estar nessa condição de idosos que vamos necessitar também. Se nós tivermos este amparo, nós também temos que amparar. Porque todos nós fazemos parte de uma mesma família, de uma mesma coletividade, né? Nós não somos pessoas soltas no mundo, né? Nós não estamos assim aleatórios aqui. Estamos todos inseridos numa mesma condição de aprendizado e de coletividade, né? Por isso nós estamos todos juntos, uns melhores que os outros, uns mais calmos, outros mais irritados, né? Uns com maior conhecimento do que o outro, uns mais generosos, outros nem tanto, mas nós estamos todos juntos aqui para que nós possamos aprender uns com os outros. Se a pessoa que está do nosso lado só age na negatividade, ele está nos ensinando de como não fazer aquilo, não é? Se o irmão que está do nosso lado só trabalha no bem, ele está nos ensinando de como fazer aquilo que ele faz, não é? Se nós estamos trabalhando com pessoas generosas que conseguem se doar ao máximo, são nossos irmãos que estão nos ensinando a ser dessa forma. Então, de alguma forma, seja para negatividade ou seja para positividade, nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Nós não estamos perdendo tempo. Nós só perdemos tempo quando nós deixamos de aprender. O aprendizado, o conhecimento, ele é para todos. E feliz daquele que consegue entender isso e absorver essas lições de todos os dias que nós recebemos. Então, todos nós aqui, no nosso planetinha, não estamos aqui de passagem só para dizer que estamos
aproveitando toda a natureza, todo o projeto divino que Jesus colocou aqui para nos receber. É isso também, mas principalmente para que nós possamos valorizar todas essas coisas que Ele colocou no planeta para nos receber, que Ele planejou tudo isso, junto com os nossos irmãos engenheiros siderais, e nos colocou aqui para que nós pudéssemos aproveitar toda essa beleza e toda essa abundância, toda essa riqueza do planeta, mas também para que nós possamos aprender aqui a como ser melhores, a como sermos pessoas mais pacíficas, pessoas mais colaborativas, mais gentis, não é? Pessoas menos bélicas, né? Porque nós já fomos muito bélicos, nós já fomos muito da guerra. Hoje nós precisamos, nós buscamos a paz o tempo inteiro, nós estamos buscando a paz, nós estamos caminhando em direção da paz. Hoje a gente já não quer mais saber de guerra, não é? Se alguém fala pra gente que vai ter guerra do nosso lado, a gente já fica com medo. A gente não quer. A gente fica horrorizado de ver as cenas de guerra que a gente vê do outro lado do planeta. A gente então nós já estamos um pouco melhores nesse sentido, né? Nós já não estamos mais buscando tanta guerra. Mas existe uma guerra interior dentro de nós que nós precisamos vencer, que é a guerra das nossas vontades e das nossas imperfeições morais. Essa nós ainda precisamos vencer. Mas essa é uma luta que nós vamos ter que travar conosco mesmo. E saber até onde nós precisamos ceder e aonde que nós precisamos nos manter calmos, né? Nos conter, sermos pessoas mais tranquilas. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas tomam conta da gente de uma forma tão intensa muitas vezes, que nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Muitas vezes promovendo, né, intriga e conflito no grupo onde nós estamos inseridos. E nós precisamos tomar todo esse cuidado. E é isso que Albino Teixeira vem falar aqui para nós nessa lição tão bonita chamada Créditos Espirituais. Se nós queremos ter créditos espirituais para sairmos melhores daqui e para quando pudermos voltar para cá, voltarmos um pouco melhor, precisamos seguir as orientações que ele nos traz aqui nesse texto, com tamanha sabedoria, não é? E se esse texto não fosse tão importante para nós, Emmanuel não teria, vamos dizer assim, dado o aval dele para que nós recebêssemos esse texto. Então é um texto riquíssimo, foi elaborado com amor e carinho para que nós pudéssemos ter essa orientação, né? Ter esse norte para que nós pudéssemos seguir. Então nós estamos dentro de uma doutrina onde tudo converge para o nosso bem. Tudo é inspirado para que nós sejamos pessoas de fato melhores. Não tem um texto dentro da doutrina espírita que diga que a gente tenha que ser egoísta ou que a gente tenha que ser menos pacífico. Não, muito pelo contrário. Ele pede até para que a gente faça o nosso sacrifício interior para melhorar a vida do outro, não é? Então, sacrificar um pouquinho de nós para que o outro esteja um pouquinho melhor. A doutrina espírita, ela traz esse conhecimento, esse esclarecimento para nós de forma riquíssima. Então, nós precisamos estar sempre com nossa mente aberta para receber essas mensagens que nós lemos nos livros, nas psicografias, nas psicofonias que chegam até nós, com muito respeito e com muito carinho, porque tudo que eles nos trazem é pensado e elaborado para o nosso melhor, para sempre estarmos melhores do que estamos hoje. E esse é um benefício que nem todos os nossos irmãos aqui do planeta estão tendo acesso. E nós, dentro da doutrina espírita, temos esse acesso maravilhoso. Então precisamos respeitar toda essa orientação, todo esse ensinamento que recebemos e colocá-los em prática, o que é o mais importante. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa palestrinha de hoje por aqui, agradecendo a Emmanuel e seus amigos pelas mensagens que trouxeram para nós até aqui, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais uma vez estarmos juntos aprendendo um pouquinho mais, e a Jesus por nos amparar incessantemente. E que a vontade do nosso Pai seja feita sempre, sobre todas as nossas vontades, independente do estágio da vida em que nós nos encontramos, seja ele físico ou espiritual.
neste globo ou em outro. Que a vontade do Senhor da vida prevaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.